0-0, Fortaleza e Atlético Paranaense, um jogo que o Fortaleza, pela primeira vez no campeonato, Fortaleza que até então era a única equipe que tinha tomado gol em todos os jogos da Série A, e pela primeira vez saiu sem ser vazado, porém não conseguiu balançar as redes do Atlético Paranaense. Claro que eu também vou lhe ajudar aqui na análise da partida, mas eu queria primeiramente lhe perguntar o que é que você achou da partida de hoje, se você sentiu que o Fortaleza entrou em campo de uma maneira sentindo, por exemplo, o gol que tomou lá contra o Goiás, se entrou numa rotação ruim, se o jogo não foi lá essas coisas, o que é que você imaginou, o que é que você percebeu da partida que fez esse 0-0 acabar marcando a partida hoje na Arena Castelão? Olá. Thiago, eu não acho que o Fortaleza sentiu necessariamente o gol sofrido pelo Goiás, né? Mas eu acho que todo o cenário de pressão desse início ruim de Série A, teve até um lance que acabou me marcando, acho que no primeiro tempo ainda, com 22 minutos, 23, o Pikachu tenta um chute de fora da área, o juiz vai para fora, o juiz dá tiro de meta, e ele sai reclamando, esbravejando, dando soco no ar, e assim, com 22 minutos do primeiro tempo, você tem uma reação dessa, porque o juiz acabou não dando um escanteio em detrimento a dando um tiro de meta em detrimento a um escanteio, já mostra que assim, o emocional não tá naquele 100%, né? E não teria como ser diferente, porque o início do Fortaleza não é de melhores, pelo contrário, é um início ruim, apenas uma vitória, nenhuma vitória em casa. O que esperava nesses dois jogos agora, né, contra Goiás, e nesse jogo de hoje contra o Atlético, conseguir manter a toada da vitória do Flamengo, né? Você conquista uma vitória totalmente improvável no Maracanã, volta para casa contra dois adversários, digamos assim, acessíveis, né? Apesar do Atlético estar na parte de cima. É um jogo acessível para o Fortaleza dentro de casa, é um jogo que você acredita que dá para ganhar, e aí o Fortaleza, em vez de fazer 4 pontos, acaba fazendo apenas 2. Então, eu acho que por todo esse contexto de pressão, o Fortaleza hoje já estava com o emocional um pouquinho acima, um pouquinho diferente, né? Um pouquinho fora do normal. Sobre o jogo, Thiago, eu acho que foi mais ou menos um filme do Fortaleza nesse Brasileirão. Volume, posse de bola, ronda a área, mas não consegue marcar, né? Tirando o jogo do Goiás, que o Fortaleza conseguiu fazer o gol, abrir o placar, fazer o gol cedo e em tese ter uma certa tranquilidade. Todos os jogos de Fortaleza, mesmo os fora de casa, contra a Inter, contra a Corinthians, o time de Fortaleza ronda a área, tem volume, mas não consegue fazer o gol, né? Não consegue colocar a bola para dentro. E hoje eu acho que esse time se repetiu, mas muito também mais pelo segundo tempo. Eu não gostei muito do primeiro tempo de Fortaleza, apesar das estatísticas apontarem que o Fortaleza foi melhor, apesar de Fortaleza ter tido o habitual volume, né? Eu acho que o primeiro tempo de Fortaleza demorou um pouquinho para entender o jogo, porque o Atlético Paranaense, nessa retomada com o Filipão, né? O Filipão pegou o time na parte de baixo, acho que o BR na zona, e hoje está em quinto, muito naquele jeito Filipão de ser, né? Organiza a defesa, você tem uma linha defensiva sólida, você planta 2 volantes ali na frente da área, né? Hoje o Hugo e o Matheus fizeram essa função no Fortaleza e no Atlético, e protegeram bem para o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza demorou um pouquinho a entender isso e tentou muito rondar a área, tentou muito achar um espaço via troca de passos, né? E eu acho que o time do Fortaleza do primeiro tempo hoje, com o Jussa, ele perde muito, o meio de campo perde muito. Eu acho que o Jussa tem um nível abaixo do Hércules, do Felipe e do Zé Wellison, que são os outros 3 jogadores ali que o Vojvoda usa. Eu acho que o Robson na frente também cai um pouquinho o nível em relação ao Kaiser, ao Romero e ao Moisés. Eu acho que tanto o Jussa destoa entre os volantes, tanto o Robson destoa dentro dos atacantes. Então, eu acho que o Fortaleza tentou muito rondar a área do Atlético no primeiro tempo, não conseguia infiltrar, tirando uma bola do Pikachu, que ele escapa ali, né? O Fortaleza faz um desarme no meio de campo e acha o Pikachu pela direita da grande área. Tirando isso aí, o Fortaleza só chegou em cruzamento, uma bola da esquerda do próprio Pikachu, que ele fecha no primeiro pau, e a bola isola, e um cabeceio do Benevenuto num escanteio cobrado, né? E só no final do primeiro tempo é que o Fortaleza, se a gente não consegue filtrar, vamos arriscar um pouco mais. Tem o Zé Wellison fora da área, o Moisés bate bem também. E aí eu acho que ali, já no finzinho, dos 40 aos 45, o Fortaleza tenta 3 vezes. Tenta com o Zé Wellison de fora da área, o Bento defende. Acho que tenta uma com o Moisés também, o Moisés sempre cortando da esquerda para dentro. O Bento ou vai para fora, ou o Bento defende, agora eu não lembro. E acho que tem uma do Robson também, que o Fortaleza tenta. Então, assim, acho que o Fortaleza demorou a ver. Se a gente for rodar o jogo, com o Jussa, que destoa um pouquinho, e com o Robson na frente, que destoa um pouco, a gente não vai entrar. Quais são as outras possibilidades? Ou a gente acelera um pouco mais, ou a gente tenta arriscar de fora da área. E o Fortaleza faz isso, mas já ali perto dos acréscimos, e aí leva algum perigo. Para o segundo tempo, não. Para o segundo tempo, eu acho que o Fortaleza
aí sim cabe, digamos assim, o discurso de que foi um time que teve volume, teve infiltração, mas não conseguiu reverter isso em gol. Eu acho que o Fortaleza volta numa voltagem maior para o segundo tempo. Tanto na primeira jogada, o Moisés faz uma tabela com o Lucas Lima e tenta o cruzamento rasteiro do Robson, mas a defesa do Atlético corta. Depois tem uma bola ali pela direita do Pikachu para o Landázuri. O Pikachu até sofreu uma falta, mas o juiz dá vantagem. O Landázuri tenta o cruzamento rasteiro também. E a defesa do Atlético, como eu falei, né, e como os números mostram, melhorou bastante com o Filipão. Faz esse corte. E aí, quando o Vojvoda muda, né, entram o Hércules, que o Hércules e o Jussa atualmente são jogadores que não se assim, destoam muito um do outro. O Hércules está numa fase muito boa, fazendo gol, confiança lá em cima. Eu acho que quando ele entra no lugar, no meio de campo, né, ele não entra nem no lugar do Jussa, acho que ele entra no lugar do Landázuri. Eu acho que melhora um pouquinho o nível de Fortaleza. E quando o Romarinho entra também no lugar do Moisés, eu acho que melhora também, não porque o Romarinho seja melhor do que o Moisés, mas porque o Romarinho está fresco, o Romarinho tem a individualidade, consegue cavar uma falta, consegue fazer uma fumaça ali pelo lado esquerdo. E o Moisés, eu achei hoje ele um pouco desgastado pela sequência, né? Porque ele é um jogador que impõe um ritmo muito forte, é um jogador muito veloz pelos lados. E aí eu acho que quando o Fortaleza faz essas mexidas, entre o Hércules no lugar do Jussa, entre o Romarinho novo, consegue fazer uma pressão, né? Depois o Kaiser entra também na equipe. Então eu acho que no segundo tempo, aí sim, o Fortaleza consegue criar, consegue ter chances, tem uma bola já no final. Tem 2 chutes, na verdade, do Hércules de fora da área que são perigosos. O Fortaleza teve ali na intermediária uma possibilidade de fazer o gol. O Pikachu recebe uma bola ali já na meia-lua, no finalzinho, que ele gira e chuta, mas vai em cima do Bento. O Ceballos, nos acréscimos, também tem uma bola na pequena área que fica viva, ele vai chutar de esquerda, que na perna boa isola. Então, eu acho que o primeiro tempo do Fortaleza eu não achei tão legal, acho que o Fortaleza demorou a entender um pouco o jogo hoje, mas no segundo não. No segundo volta a ser um time com volume, um time de intensidade, um time que cria. E, como sempre, né, falta a tranquilidade de concluir para o gol, né? Ele tem um centroavante que possa fazer esse gol. Hoje o Robson foi titular, mas o Robson não vem na boa temporada, eu acho que vem no nível abaixo. O Kaiser, quando entra, tem muita intensidade, muita briga, muita disputa. Ele tentou até uma cobrança de falta fazer o gol, mas também não conseguiu. O Romero, o Vojvoda chama no finzinho também ali para tentar uma abafa, mas de fato Fortaleza é impressionante como não consegue concluir. Então eu acho que vai muito na tônica de Fortaleza nesses últimos jogos, um time que tem volume, que cria, mas não consegue fazer. De hoje, o que é que eu acho? Eu acho que o Atlético, claro, dificultou no primeiro tempo, mas também eu achei um time que tem muito pouco interesse em não fazer um gol. Mas assim, qual é o jogo do Atlético? Ligação direta para os pontas, ou impor a força física no meio de campo para ganhar a segunda bola, ganhar o rebote, tentar encaixar um contra-ataque. Eu acho que o Fortaleza conseguiu neutralizar isso, tirando uma escapada no segundo tempo, que acho que é o Robson que perde no meio de campo, aí o Atlético sai no 3-2, 3-3, o Coelho isola, né, o gramado do Castelão dessa vez. Ajudou o Fortaleza. Eu acho que tirando essa bola aí, o Atlético só tem uma escapada com o Babi nos acréscimos também, já no fim, assim, no apagar das luzes. Então eu acho que, de positivo, claro, fica a Fortaleza não tomou gol, mas hoje isso não foi suficiente, né? A Fortaleza precisa ser mais assertivo na frente, precisa conseguir concluir, porque esse não é um problema recente, é um problema antigo, e é isso que vem dificultando esse início de Brasileirão do Fortaleza. É um time que não consegue ganhar em casa, tem dificuldades enormes de concluir a gol. Quando faz o gol, leva no final contra o Goiás, que não pode levar. Hoje conseguiu não tomar, mas também não fez, então acaba que aquela onda positiva da vitória do Flamengo, o Fortaleza não conseguiu surfar nela, apesar da torcida ter comparecido hoje, ter ido quinta-feira e hoje, né, em bom número, mas eu acho que é isso. Acho que o Fortaleza hoje faltou, como vem faltando, né, um pouco mais de precisão ali na frente para ganhar. Fica até um discurso repetitivo, mas enfim, é o que a gente tem visto nesse time de Vojvoda, nesse início de Brasileirão. Pois é, Geraldo, eu concordo, assim, porque eu já tinha falado aqui na quinta-feira, né, no empate contra o Goiás, que, assim, eu tinha listado durante essa temporada o quanto o Fortaleza não parece um time seguro, né? Enquanto não parecer esse time seguro, vai sempre fazer partidas voláteis, assim. Por que eu estou dizendo a palavra volátil? Né? É uma equipe que é instável. Ela pode vencer jogos. O Fortaleza fez jogos nessa Série A que poderia ter vencido. O jogo contra o Inter, teve o pênalti do Pikachu desperdiçado, tomou gol no final. Poderia ter conquistado o empate diante da equipe do Corinthians, por exemplo, no mínimo contra o Corinthians, mas fez um bom primeiro tempo. O jogo de São Paulo também foi um pouco melhor. E curiosamente, hoje, quando eu estava.
Não, exato. Teve alguns jogos ali que dava para o Fortaleza ter somado um ponto melhor, entendeu? E que a gente viu que os problemas dos outros jogos eram alguma falha individual do sistema, uma infelicidade de uma bola desviar e acabar matando o goleiro. Mas, na partida de hoje, me preocupava o Fortaleza. Porque é o seguinte, o jogo do Goiás eu acho que foi muito danoso para o Fortaleza ter logo na sequência jogar de novo na Arena Castelão. Porque quando você toma o gol, naquele gol que tomou do Goiás, eu falei, cara, moralmente para o Fortaleza, no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, vai ser aquele jogo de tipo, sabe, basta alguma coisa dar errado que a derrota vai vir, entendeu? Que é tipo uma falha, sabe, uma situação ali que tipo e aquele sentimento de quase como tipo agora a situação ficar irreversível. E a rodada foi boa para o Fortaleza, tirando a vitória do Atlético Goianiense, que de fato fez aumentar ali até a pontuação. Quer dizer, manteve a mesma distância. Agora a diferença é que vai ter o Flamengo como 16º, porque vai ter o duelo Botafogo e Avaí. Um dos dois vai passar o Flamengo, e o Flamengo vai ser o 16º. E esse é o porém, né? O foco não é o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo, tudo bem, é bom a gente até fazer a ressalva, né? A gente não falava a mesma coisa do Grêmio, do Cruzeiro. Não, o Grêmio e o Cruzeiro estão aí, mas não vão escapar. Uma hora em caixa. Uma hora esse Flamengo vai acordar. E eu acho que o Flamengo uma hora vai acordar mesmo, certo? Mas até lá, o Fortaleza precisava manter, e aí eu vou até aproveitar o comentário do Léo, que pode até ter falado ali no tom de tiração de onda, né? Como eu falei da zica, na zica reversa. Eu acho que o fato de pontuar hoje era fundamental. Porque eu temi pelo Fortaleza hoje se o adversário, o Atlético Paranaense, tivesse apresentado um bom jogo, o que não aconteceu. Eu acho que o Atlético Paranaense fez uma partida horrorosa, pavorosa mesmo como time. Eu não vi nenhum repertório, momento... né, Thiago? Nossa senhora, fraquíssimo. Zero. Foram 7 finalizações, nenhuma em direção ao gol, e teve, como você falou, 2 chances ali com um certo perigo, a do Coelho, a do Babi e tudo mais ali, algumas possibilidades um pouco mais próximas de um medo, digamos assim. Mas quando você olha no geral, o Fortaleza, e aí para não parecer, o Fortaleza foi melhor do que o Atlético Paranaense. Só que, e aí um ponto que aconteceu, ouvi parte da coletiva, o Vojvoda se irritou com uma das perguntas, né? Foi falado, o time mais uma vez jogando em casa, não conseguiu ganhar, não conseguiu apresentar um bom jogo, isso na análise do jornalista. E o Vojvoda até, de uma maneira inusitada, porque ele não é de se exceder, assim, ele até foi questionar o jornalista, né? Tipo assim, você viu o jogo, né? Para dizer que, na avaliação do Vojvoda, que o time jogou bem. Eu acho que o Fortaleza jogou razoavelmente. E eu nem consigo dizer razoavelmente bem. Eu acho que ele foi razoável mesmo ali, o meio. Porque não teve nada desse Fortaleza a ponto de criar uma chance tão real assim. Porque as chances que foram aparecendo foram chances assim mais em chute de fora da área, né? O Bento aparecendo, fazendo algumas defesas. Teve uma do Pikachu no primeiro tempo, em que ele chega e a bola sobe demais. Não era uma finalização tão fácil para o Pikachu, uma bola que vem do lado esquerdo. Mas quando você olha no geral assim, não foi nem o Fortaleza próximo do que foi contra o Goiás. Porque contra o Goiás, o Fortaleza chegou até mesmo com chances claras. Fez um gol, teve a chance do Landázuri, teve ali uma outra. Mas no geral, e aí eu acho que, assim, de uma certa maneira, o que tem comprometido o futebol na Arena Castelão é porque também é um jogo instável. É óbvio que o motivo do Fortaleza não ter vencido hoje não é o gramado da Arena Castelão, mas a gente sempre ressalta aqui a dificuldade que é. Tanto é que muitos jogadores escorregaram. Teve uma jogada do próprio Capixaba, que ele estava vindo pela esquerda, ele puxa pelo lado direito, finalzinho do primeiro tempo. Ele limpa 2 marcadores, quando ele tenta chutar com a perna direita, a perna esquerda dele escorrega, e aí ele acaba chutando errado. Então, assim, o futebol praticado no gramado da Arena Castelão já dificulta demais o jogo. E o Fortaleza hoje, ele foi a equipe que mais tentou buscar o gol, é verdade, porém a gente não viu o Fortaleza criar tantas possibilidades assim. Então, eu acho que como eu estava dizendo aqui, né? Você não estava na hora. Eu estava já há um certo tempo olhando para esse Fortaleza e esse Fortaleza já não me passava confiança. Então, eu até citei, desde o jogo do Ferroviário, semifinal do Campeonato Cearense, o jogo da final contra o Sport,
o duelo um pouco ali contra o Náutico, o jogo mesmo da Libertadores, quando eles classificou diante do Colo-Colo, 4-1, jogador a mais, e o Fortaleza quase comprometeu naquele jogo. Então, enquanto há essa incerteza no Fortaleza e o time não conseguir fazer o gol, conseguir segurar o resultado, ou não tomar o gol, mas ter que fazer a possibilidade, esse Fortaleza, para mim, ainda vai parar muito nessa incerteza. E uma incerteza que, para o fim da tabela, é complicado, eu começo a fazer já a minha análise passando do exagero que eu já estava colocando, como eu vejo, eu tinha falado isso aqui algumas vezes, né? Eu vejo o Fortaleza como um forte candidato a ser rebaixado. Eu não estou cravando só para o pessoal não entender, porque tem todo o Fortaleza, Geraldo, que acha que eu estou dizendo que vai cair. Eu, como estatístico, eu sou a primeira pessoa a dizer que eu não garanto que o Fortaleza vai cair. O Fortaleza tem um bom time, mas o Fortaleza é um time instável. Para você conseguir sair dessa situação, você tem que ser um time estável. Mas, e aí por isso que eu estou fazendo já a volta. Eu acho que o Fortaleza, nesses 3 jogos que teve, ele conseguiu agora começar a ter um ritmo de pontuação. Nem sempre com desempenho, mas às vezes tendo desempenho, mas não tendo resultado. O mais importante para o Fortaleza é conseguir tendo melhorias a cada jogo. Hoje, por exemplo, o setor ofensivo, para mim, ficou com uma certa dificuldade. Eu não gostei da escalação inicial de Moisés com o Robson, queria ter visto um centroavante de fato, e eu teria dado oportunidade para o Kaiser iniciar esse jogo, e não Robson com Moisés ali. Eu teria realmente guardado o Silvio Romero nesse jogo. E eu tentaria fazer também uma possibilidade diferente no meio de campo. Eu até acho que Zé Wellison, para mim, seria um titular, mas eu teria colocado, por exemplo, um jogador como o Jussa. Eu teria colocado um jogador de mais saída, que poderia ter sido o Felipe, mas se não vai utilizar o Felipe e o Hércules, pensando em poupar, eu pensaria em trazer o Ronald, mesmo o Ronald não conseguindo apresentar nessa temporada um bom jogo. Porque eu acho que na dinâmica de jogo, você daria um jogador de mais saída, mais leve, entendeu, para o jogo. Então, eu acho que faltou mais para o Vojvoda enxergar isso. E aí, obviamente, tudo que você já abordou, né, de todos os momentos do lance, uma coisa também me incomodou na partida, as escolhas que o Vojvoda fez. Algumas delas ele conseguiu corrigir de uma certa maneira. Acho que o Landázuri estava muito mal realmente do lado direito. A entrada do Hércules melhorou. Pode falar. Ele tira o Landázuri e aí depois corrige, entre aspas, né, com a entrada do Sebadios no lugar do meio-campista. Porque ele até tirou um pouco o Pikachu mais de próximo do gol. O Pikachu teve que voltar mais, cobrir o lado direito. E eu acho que perdeu um jogador que pudesse criar alguma coisa lá na frente. Mas eu não gostei, mesmo tendo entrado bem, eu não gostei da entrada do Romarinho, da escolha, certo? Para ser mais correto. Eu não achei legal a escolha pelo Romarinho. Primeiro, o Romarinho não é que ele tenha entrado mal, ele até conseguiu fazer jogadas interessantes e tal. O que ele faz, né, Thiago? Ir para cima, tentar uma assim, o melhor que o individualidade. Romarinho pode fazer é o que ele apresentou em campo. É entrar, causar um calor, chamar uma falta, botar a bola entre as pernas, como ele colocou, mas efetividade. Ele pegou uma bola ali na entrada da área, que ele já tinha tentado contra o Ceará e contra o Juventude, e deu no mesmo destino, um chute para fora, um chute sem nenhum perigo. O Hércules conseguiu apresentar o chute de mais perigo, né? Chutando uma bola mais rente à trave. Mas o Romarinho, na prática ali, o Fortaleza só tinha 2 atletas mais ofensivos que poderiam ter ali a possibilidade de fazer o gol, que era o Kaiser, que não está numa boa fase, né? Mas assim, eu estou considerando o potencial dele como jogador, né? Ele poderia ali causar um impacto. E o Pikachu, porque as outras peças ali você tinha o Zé Wellison, que podia tentar de média distância, mas não era um jogador ofensivo, estava até ajudando mais ali na saída de bola com os zagueiros, e de resto, eu não consegui enxergar nenhum outro jogador. Então, eu não acho que a melhor opção foi o Romarinho ali no final. Eu já teria pensado no David, por exemplo, jogador que estava no Vitória, foi lá para a Ucrânia e tudo mais, foi contratado para o Fortaleza. E por que eu estou falando isso? É uma certeza de que o David seria a melhor peça? Eu não tenho a menor certeza. Mas eu tentaria o David para esse momento. Porque eu até conversando no grupo lá do trabalho, falei assim, mas vai colocar o cara nessa fogueira? Eu falei, velho, a fogueira o Fortaleza já está queimando na fogueira. Não tem contexto mais para botar na fogueira. O David está aí, o David vai ter que jogar. Uma hora vai ter que jogar. E entre ele e o Romarinho, tudo bem, talvez ele tivesse entrado pior do que o Romarinho, mas era uma tentativa de ver esse jogador, entendeu? De saber se ele pudesse oferecer algo mais. Porque se ele não apresentasse um bom futebol,
daria na mesma que o Romarinho. Daria na mesma que o Romarinho. A gente já sabe o que o Romarinho entrega, né? Isso, o Romarinho está 3, exatamente. 4 anos no E o Fortaleza, a gente David já não. sabe. David... O David, na verdade, ou ele entregaria uma péssima entrada em campo, e isso não queimaria. Talvez, possivelmente, não, tudo bem, foi apressado e tudo mais. Mas se ele tivesse entrado e apresentado um jogo regular, talvez ele ganhasse uma confiança. E se ele tivesse entrado muito bem a ponto de ocasionar uma possibilidade de gol, você talvez ganhasse um atleta, entendeu? Então, eu acho que faltou o Vojvoda entender esse contexto, entendeu? Quando eu vi o Romarinho ali na beira do gramado, eu falei, cara, aí perdeu totalmente o poder de fogo que pudesse ter, porque era para ter um jogador a mais. E aí ele faz na última troca, quando ele coloca o Silvio Romero para fazer ali 2 atacantes na frente, o Silvio Romero jogando um pouco mais por trás aos ali 44 já. do Kaiser. Mas aí já aos 42, segundo tempo 43. Então, assim, era uma situação muito mais difícil imaginar. Não acho que também ia dar tão certo assim, mas eu até imaginava que ele fosse sacar um jogador de característica defensiva, né? Quem sabe descer o Zé Wellison ali para jogar na defesa, porque o Atlético Paranaense nem contra-ataque tinha praticamente, era poucas possibilidades. Tinha ali uma ou outra, mas muitos passos errados, muitos passos errados. Então, eu acho que poderia não ter dado certo, poderia ter terminado no 0-0, mas eu não gostei da leitura do Vojvoda e principalmente da coletiva, quando ele vem falar como se o Fortaleza tivesse jogado bem, entendeu? Eu não acho que o Fortaleza jogou bem, eu acho que o Fortaleza jogou ali, ok, razoavelmente, e se você olhasse no contexto geral, se você fosse, se você estivesse ali numa 10ª colocação, você está enfrentando uma equipe que estava na 3ª colocação, o Atlético Paranaense, vai lá, entendeu? Mas você está na lanterna, eu acho que faltou um pouco mais de entendimento, sabe? E aí segue essa sina. E aí trazendo uma estatística interessante, Geraldo. São 10 equipes, 10? 10. São 18 equipes do Campeonato Brasileiro que não são cearenses, certo? 10 certo. Vieram para a Arena Castelão e levaram algum tipo de ponto. Ou 1 ou 3. Então a Arena Castelão, até agora, tem sido maravilhosa para quem vem visitar aqui o nosso estado e está sempre pontuando, né? E o Fortaleza, principal direto, que dos 6 jogos que ele enfrentou uma equipe de fora, o 7º foi exatamente o Clássico Rei, acabou sendo derrotado, cedeu pontos para todo mundo, né? E agora vai ter que recuperar fora de casa, o próximo jogo é contra o Avaí, e aí eu queria fazer já para você a pergunta desse duelo, né? Que, obviamente, a cada jogo que passa, você na lanterna, se torna um jogo importante, um jogo fundamental buscar a vitória. Você acha que o Fortaleza, lembrando, não vai ter o Pikachu, né? Pikachu tomou o 3º amarelo, está suspenso para o próximo jogo. Você acha que o Fortaleza, dado esse outro empate, o contexto de cada vez mais a equipe ali não consegue sair da situação, tem possibilidade de trazer um bom resultado? Ou você acha que o Fortaleza ainda apresenta com esse futebol uma não confiança de que vai garantir esses 3 pontos fora? Tiago, eu acho que o Fortaleza tem condições de vencer, não só porque eu acho que o Fortaleza tem um bom time, né, apesar de todas essas fragilidades que a gente mencionou, a instabilidade, né, que o Fortaleza tem, não é um time confiável dentro do jogo e muito menos na competição, a classificação ilustra isso, e também a dificuldade em fazer gol, mas também por conta do Avaí, né, por mais que o Avaí tenha tido um bom início, é um time de um patamar inferior ao do Fortaleza, por mais que a classificação não mostre isso, e a tendência é que exista pressão também do outro lado, né? É claro que o Avaí joga amanhã, contra o Botafogo é um jogo difícil, para o Avaí, né, fora de casa, enfim, o Botafogo, apesar de estar ali embaixo, eu acho que é um time um pouco melhor do que o Avaí, mas eu acho que o Fortaleza tem sim condições, agora vai muito na questão do que o Vojvoda pensa para a partida, né? Ele precisa, eu acho, como você pontuou, o Fortaleza precisa ter um 9 em campo. Robson e Moisés, eu acho que são jogadores que fazem a mesma função, ser um cara mais móvel, ser um cara mais que pode cair pelo lado do campo, e na dividida entre Moisés e Robson, eu acho que o Moisés está muito acima. Então, eu acho que o Vojvoda tem que voltar a ter um centroavante, seja o Silvio Romero, que vem um pouco melhor que o Kaiser, né? O Kaiser está tentando se encontrar desde que chegou no Fortaleza, ou seja um dos dois. Acho que o Fortaleza tem que ter um camisa 9 na frente. Eu acho que para esse jogo ele deve voltar também com Hércules e Felipe, ou Hércules ou Felipe, mas de qualquer forma, o Jussa deve sair do time, né? Então, deve ser Zé Wellison e Felipe, ou Zé Wellison e Hércules, ou o próprio Felipe e Hércules mesmo, já que o Felipe está descansado, e o Hércules jogou menos de 45 minutos. Agora, o que me preocupa no Fortaleza é o lado direito, né? Porque sem o Tinga, o Landázuri é instável, não é um jogador que tem transmitido confiança, e sem o Pikachu,
você acaba tendo o lado ali todo desconfigurado, né? Eu não sei como é que o Vojvoda pretende armar esse time, não sei se pensa no Crispim aberto pela direita, né? Já que o Capixaba vem conseguindo jogar bem pelo lado esquerdo, não sei se ele acha que o Crispim pode fazer a ala direita no lado do Pikachu, mas eu acho que apesar desses 2 empates, né, que o Fortaleza precisava vencer, principalmente de um empate doloroso contra o Goiás, acho que o Fortaleza tem condições sim. Claro que a confiança está abalada, mas eu acho que o Fortaleza tem condições, até pelo Avaí, enfim, acho o Avaí um time mais da última prateleira, digamos assim, na Série A, como o pessoal do podcast gosta de falar. No último pelotão, o Fortaleza não é desse pelotão, apesar de estar hoje. Então, eu acho que é mais um jogo acessível para o Fortaleza. O Fortaleza esperava fazer contra o Goiás, não conseguiu, contra o Atlético não conseguiu. Vamos ver se agora, fora de casa, né, já que no Castelão, o Fortaleza não tem conseguido de nenhuma forma conquistar 3 pontos. Vamos ver se longe de Fortaleza vai conseguir esse resultado, né? E vamos ver também como é que o Avaí chega. Tem esse jogo de amanhã para o Avaí. É um jogo difícil, mas digamos que vai lá, o Avaí consegue ganhar do Botafogo. Eu acho improvável, mas futebol é futebol. Vamos dizer que o Avaí ganha do Botafogo, chega na condição de um pouco mais de confiança contra o Fortaleza, pode ter uma postura um pouco mais precavida e aí joga no erro de Fortaleza. E aí a gente já tem visto também que Fortaleza só não tomou gol hoje, né? Em todos os jogos do Brasileirão, Fortaleza sempre tem cometido um erro, sempre tem falhado na defesa, uma bola aérea, um bate-rebate que ninguém tira e o atacante adversário faz gol. A posição de goleiro, né, querendo ou não, uma estabilidade, o Boeck tem sido titular e até melhorou um pouquinho em relação ao Marcos Wallace, mas para que seja um ídolo, a gente sabe que não inspira toda a confiança do Fortaleza. Então, são algumas variáveis, mas eu acho que para esse jogo do Avaí, o Fortaleza tem sim condições. E depois do Avaí tem um outro jogo também que ele pega o América, né? Embora o América esteja bem, é um jogo também que o Fortaleza precisa ganhar do América. Se não ganhar do América, tem que pegar ponto depois contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro. Essa frase que você mencionou, né? O tem que ganhar, tipo assim, pois tinha que ganhar também do Juventude, tinha que ganhar também do Cuiabá, tinha que ganhar também do Goiás. E o Fortaleza agora não pode mais se dar o luxo de escolher adversário. É tentar, até mesmo quando foi enfrentar o Atlético Mineiro e foi enfrentar o Palmeiras aqui na Arena Castelão, assim, se conseguiu bater o Flamengo, tudo bem, o Flamengo tá com problema e tudo mais, mas assim, por isso que eu tô dizendo, o Fortaleza, ele faz partidas, assim, contra uma equipe mais fraca ou com uma equipe mais forte, e é sempre assim, é o aleatório. O Fortaleza, ele é um time instável, e um time instável, ele pode vencer um jogo considerado muito difícil, ou ele pode perder um jogo considerado muito fácil. É por isso que a gente não vê uma segurança para esse Fortaleza. Eu não considero o Fortaleza a pior equipe da Série A, mas é a equipe que tem o pior aproveitamento, né? Fez alguns bons jogos, mas nem sempre traduziu desses bons jogos em resultado. E para o elenco que o Fortaleza tem essa instabilidade, a gente não tem como ter uma confiança de que vai vir resultados positivos. Então, vamos esperar.